Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 1, versículo 1. Estaremos lendo apenas este versículo por enquanto. Filipenses capítulo 3, versículo 1, onde assim nos diz a palavra de Deus: Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Em algumas versões está escrito: não me canso de vos escrever as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Como certamente todos vocês devem saber, Paulo foi um instrumento do Senhor para escrever essa epístola, esta carta, aos irmãos que viviam em Filipos, e portanto é chamada a epístola aos Filipenses. E como você também deve saber, por pregar o Evangelho, Paulo foi preso por diversas vezes. O relato que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos nos revela que, por exemplo, Paulo foi preso em Filipos, isso está no capítulo 16, em Jerusalém, capítulo 21 de Atos, em Cesareia, capítulo 24, e em Roma, capítulo 28. Há evidências de que também em Éfeso Paulo tenha sido aprisionado. E das epístolas que nós temos de Paulo aqui no Novo Testamento, pelo menos 5 dessas epístolas foram escritas da prisão. Eu particularmente creio que o Senhor quis que Paulo estivesse preso para que ali, não tendo mais o que fazer senão orar, louvar e escrever, ali ele estivesse escrevendo epístolas maravilhosas, como por exemplo a epístola aos Efésios, escrita da prisão, também Colossenses, também Filemon, 2 Timóteo, que é a epístola que mais me emociona no seu último capítulo, porque foi a última epístola que Paulo escreveu, pelo menos das que chegou até nós, e também a epístola aos Filipenses, que é esta onde se encontra o versículo que lemos no início desta mensagem. Essa epístola, irmãos, apesar de ter sido escrita da prisão, ela é conhecida como a epístola da alegria. Da alegria. E nós vemos nesse versículo que lemos, justamente Paulo falando sobre nos regozijarmos no Senhor. Paulo escreve essa epístola aos Filipenses por várias razões, mas a principal delas é porque ele sabia que esses irmãos estavam preocupados por ele estar preso e correndo o risco de morte, de ser um mártir, de morrer por amor a Cristo, por pregar o Evangelho e não negar o Senhor. E então esta epístola, por Paulo mostrar a estes irmãos o quanto ele se alegrava no Senhor, é chamada de a epístola da alegria. E por que Paulo nos incentiva a nos regozijarmos no Senhor? Porque para Paulo, como está escrito, veja comigo por favor, no primeiro capítulo, para Paulo o viver é Cristo. Ele não estava apegado à sua vida. Capítulo 1, versículo 20, onde Paulo assim começa a sua epístola após a apresentação inicial, a saudação inicial. No versículo 20 ele declara até o 24: segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte,
porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ou seja, não partir por enquanto, por amor destes irmãos e, evidentemente, de outros irmãos, de outras cidades também, por onde Paulo havia passado, pregando o Evangelho e formando igrejas para a glória de Deus. Mas justamente no capítulo 3, versículo 1, que foi o versículo que nós lemos inicialmente, há uma revelação de por que Paulo preferia continuar entre nós. No versículo 3, versículo 1 do capítulo 3, após Paulo dizer: irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. E agora eu vou aqui fazer uma tradução um pouco mais livre, baseado no entendimento que eu considero mais correto do que ele diz a seguir. Seria: não me canso de vos escrever as mesmas coisas, pois isso é segurança para vós. Paulo não queria continuar vivo para pregar novas mensagens, diferentes do que ele já havia dito. Paulo queria continuar vivo por amor a estes irmãos e outros irmãos mais, para repetir os mesmos ensinamentos que aqueles irmãos já conheciam, mas que eles precisavam continuamente serem destes ensinamentos lembrados, para não deixarem de viver em Cristo, porque somente quem vive em Cristo é que vive a verdadeira alegria, irmãos, a verdadeira felicidade. Há tantas pessoas em busca da felicidade. A felicidade tem um nome: Jesus. E seguindo o exemplo de Paulo, eu quero enfatizar aqui nessa mensagem os ensinamentos que eu mesmo venho repetindo ao longo de muitos anos no meu ministério pastoral, e eu quero enfatizá-los aqui nessa mensagem por considerá-los os mais importantes, para que nós, assim como Paulo, possamos sempre vivermos em Cristo e nos alegrando no Senhor, aconteça o que acontecer. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero compartilhar com vocês um grande ensinamento sobre a fé. Algo que ao longo do meu ministério, de tanto ler e reler e meditar na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, na Nova Aliança, eu descobri a respeito da fé. E também pesquisando sobre a questão da nossa versão da Bíblia em português. E eu descobri algo muito importante que eu compartilho com vocês, e vocês já me ouviram falar sobre isso várias vezes. Que fé não se limita apenas a crer, a alguém crer, mas também fé significa confiar e comprometer-se. Fé não é apenas acreditar. Muitas pessoas acreditam em Jesus, que ele existiu, acreditam até no fato de que ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, viveu sem pecado, morreu na cruz sem pecado, por nós pecadores, ressuscitou, subiu aos céus. Muitas pessoas acreditam em tudo isso. Por exemplo, os católicos acreditam em tudo isso.
Mas será que eles têm verdadeira fé em Jesus? Porque fé não é apenas acreditar. E por que algumas pessoas limitam a fé a uma crença? Em parte por culpa da versão da Bíblia em português. Porque em grego, fé não é um substantivo. Em português, fé é substantivo. Mas em grego, o texto original da Bíblia, ou melhor, do Novo Testamento, no Antigo é hebraico, com alguns trechos em aramaico, mas o Novo Testamento é em grego. No original da Bíblia, fé é um verbo. E este verbo, fé, tinha um sentido mais profundo do que apenas acreditar, do que meramente crer. E quando Jerônimo recebeu a incumbência de fazer a tradução do grego para o latim, de onde se origina a língua portuguesa, você sabe que a língua portuguesa é originária do latim. Quando Jerônimo fez a tradução do grego para o latim, ele se deparou com um problema muito grande, porque no latim não existia nenhuma palavra que expressasse corretamente o sentido de fé. E ele precisou encontrar a palavra mais aproximada, que fosse um verbo, e esta palavra em latim, que é um verbo, e que ele considerou a mais aproximada, é credere, que em português é crer. E por que Jerônimo fez isso? Ele substituiu toda vez que fé aparecia de um modo conjugado, na conjugação verbal, ele substituiu por crer, que em latim é credere. E o problema disso é que o sinônimo de crer é acreditar. E muitas pessoas confundem fé com meramente acreditar em Jesus. Eu tenho fé em Jesus, mas quando você vê a vida dessa pessoa, é uma vida descompromissada com o Senhor. Ele diz que crê em Jesus, diz até que é de Jesus, mas não tem compromisso com Jesus. E o termo fé, irmãos, ele tem um sentido mais de compromisso do que de apenas acreditar. É claro que ninguém vai ter um compromisso com algo que não acredita. Fé é algo que não se limita a acreditar, mas se trata de um compromisso. E existe, por exemplo, uma tradução mais recente do Novo Testamento, ou pelo menos de alguns livros do Novo Testamento, de André Schurach, que apesar de eu não sei exatamente se ele se converteu a Cristo ou não, mas ele era um erudito em grego. E quando ele traduziu do grego para o francês diretamente, ele não escolheu o verbo crer para traduzir o verbo que em grego é fé. Ele escolheu aderir, que é um verbo. Vocês sabem que o francês também é oriundo do latim. Porque ter fé em Jesus é estar unido a Jesus, é você estar ligado a Ele. Por isso que em João 15 o Senhor Jesus diz que Ele é a videira e nós os ramos. Quem tem fé em Jesus está ligado a Jesus e por isso dará fruto, porque está comprometido com os ensinamentos de Cristo. Então fé não é apenas acreditar, crer. Fé é também comprometer-se e confiar. Eu não quero aqui deixar nenhum católico zangado. Eu sei que tem católicos que ouvem minhas pregações, eu já fui católico. Eu ganhei dos católicos um Novo Testamento quando eu fiz o encontro de adolescentes com Cristo. E obviamente, se era o encontro de adolescentes com Cristo, eu era adolescente.
E adolescente eu ganhei um Novo Testamento e fiquei maravilhado, porque eu sempre quis ter uma Bíblia e a gente não tinha ainda uma Bíblia em casa. E eu ganhei aquele Novo Testamento e fui ler, e na medida que eu lia eu percebi o quanto o catolicismo ao longo dos séculos foi se afastando de Cristo por conta de tantos acréscimos, de tantos papas que criaram tantos dogmas que são até contrários ao que Jesus ensinou. E quando nós conhecemos a verdade, nós não podemos continuar no erro, na mentira. E uma das coisas que os católicos têm que saber é que eles não precisam rezar para nenhuma entidade, para nenhum santo, porque a palavra de Deus declara, está na própria Bíblia que eles também usam, porque eu li na Bíblia que eles me deram de presente quando eu era adolescente, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, único mediador. Então não há outros mediadores, como Santo Antônio, como São João, como São Pedro. Aliás, em Atos capítulo 10 está escrito que quando Cornélio se ajoelhou diante de Pedro, Pedro disse: levanta-te, porque sou homem como tu, adora somente a Deus. Ora, se Pedro em vida não queria que ninguém se ajoelhasse diante dele, como que ele vai querer que alguém se ajoelhe diante de uma imagem que dizem que é dele? Acordem, católicos, em nome de Jesus. Adolescente eu acordei lendo a palavra. Creiam na palavra, não creiam no Papa, creiam na palavra. Esse Papa Francisco disse que Jesus foi um fracassado na cruz. Esse Papa é um maldito. A cruz não foi o fracasso de Deus, como disse o Papa, e vocês sabem porque isso foi noticiado, ele disse isso. A cruz foi a vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre Satanás. Louvado seja Deus! A Deus toda a glória! Aleluia! Louvado seja Deus, a Deus toda a glória! E o católico diz crer em Jesus, mas não confia em Jesus. Porque se confiasse plenamente na obra consumada de Jesus na cruz para a nossa salvação, não precisaria se prostrar diante de imagens, de nenhuma imagem. Não vou prosseguir aqui falando sobre catolicismo, porque não é esse o foco, e nem está aqui nas minhas anotações, mas se eu estou falando sobre isso é porque o Espírito Santo está me usando para falar com alguém que talvez nem esteja aqui presente, mas que vai assistir pela internet, se assim o Senhor permitir. Então fé, irmãos, não é apenas acreditar, é confiar e comprometer-se com Jesus. E eu não vou praticar o que Jesus ensinou para ser salvo, porque a salvação foi consumada na cruz, mas eu vou praticar o que Jesus ensinou, porque eu confio nos seus ensinamentos e eu sei que é o melhor para a minha vida. Tudo quanto Jesus nos ensinou é o caminho que devemos andar, é o caminho que conduz à vida. Se Jesus me ensinou que aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado, eu seria, desculpe a expressão, um imbecil se me dizendo cristão, eu ficasse falando de mim mesmo, me exaltando, querendo parecer alguma coisa. Você entende porque ontem eu me humilhei tanto aqui no aniversário da igreja? É um princípio que Jesus ensinou. Quanto mais você se humilhar, mais o Senhor vai exaltar a sua vida para a glória dele, para a glória dele. Se alguém se humilha por interesse, a Deus não engana, a Deus não engana. Que a motivação seja correta, a glória de Deus. Deus glorificado na minha vida, Deus glorificado na sua vida. Louvado seja o Senhor. Fé
não é apenas uma crença. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, o Senhor Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Quem é que chama Jesus de Senhor? São os budistas? São os islâmicos? São os kardecistas? São os ateus? Claro que não. Quem chama Jesus de Senhor são aqueles que dizem ter fé em Jesus. Mas o próprio Senhor Jesus fica indignado quando alguém diz que Ele é Senhor e não segue os seus ensinamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Em segundo lugar, irmãos, um grande e importante ensinamento que eu tenho repetido ao longo dos anos, porque aprendi na palavra, e eu sei que muitos não têm se dado conta disso, é sobre a graça de Deus. Como você sabe, e está em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Pela graça por meio da fé. Só que, lamentavelmente, muitos que se dizem cristãos pensam que graça é permissão para andar no pecado. E que Jesus tem obrigação de perdoar, porque Ele chama Jesus de Senhor. E Ele é salvo pela graça, então Ele pode pecar à vontade, porque é graça. E eu já trouxe uma mensagem a respeito disso. Aliás, sobre o primeiro ponto, tem uma outra, chamada fé ou crença. Fé ou crença. E eu vou ver se na descrição do vídeo, no comentário em destaque, se esse vídeo for para a internet, eu coloco no canal lá do YouTube, na Deus Toda Glória, as referências para essas mensagens, os links para essas pregações. E sobre essa outra aqui, esse outro ponto, me lembrei de uma aqui agora muito importante, intitulada O Largo Caminho da Graça Deturpada. O Largo Caminho da Graça Deturpada. Porque existe aí um guru no YouTube que criou um ministério dele mesmo, que não foi pelo Espírito Santo, chamado Caminho da Graça. Mas a graça que ele promove é uma deturpação da verdadeira graça de Deus. É um incentivo ao pecado. E graça não é permissão para pecar. A graça de Deus, ela deve ser a motivação para nós vivermos em santidade e justiça. Porque o que é a graça de Deus? A graça de Deus se resume nisto: sem nós merecermos, sendo nós ainda pecadores, Deus, por amor, enviou o seu Filho ao mundo para dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, para sofrer terrivelmente em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê, olha aí o ter fé conjugado, para que todo aquele que nele tenha fé não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é a graça de Deus. Agora, este amor de Deus revelado em Cristo, quando ele é compreendido por nós, deve gerar em nós dois resultados práticos: uma vida de santidade, porque se Jesus morreu naquela cruz por causa dos meus pecados, se o Filho de Deus sofreu por causa dos meus pecados, como posso eu continuar na prática daquilo que castigou o meu Senhor, que lhe causou dor, sofrimento e morte? Eu não posso continuar no pecado, porque eu amo aquele que me amou primeiro e que me amou de um modo perfeito. A graça resulta em santidade.
não em pecaminosidade. E a graça resulta em justiça. O que é essa palavra, pastor? Justiça. Eu antigamente pensava que era um juiz batendo martelo, dando o veredito final. Afinal de contas, é um termo jurídico, justiça. Mas não. Biblicamente falando, especialmente no Novo Testamento, justiça é a prática daquilo que é justo, daquilo que é correto, daquilo que é reto, daquilo que deve ser feito de bom. A justiça está resumida, a prática da justiça, em Mateus 7,12, que nos ensina que nós devemos fazer ao nosso semelhante o que gostaríamos que ele fizesse conosco. E Jesus ainda disse: nisto consiste a lei e os profetas. Eu tratar o meu próximo como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele. É importante se eu estivesse no lugar dele, porque muitas vezes a gente não se compadece de alguém porque a gente não considera o histórico dessa pessoa. Onde ela nasceu, como foi a sua infância, como tem sido a sua trajetória até aqui. E às vezes queremos tratar todos da mesma forma, com o mesmo peso, e não pode ser assim. Não pode ser assim. Quanto mais sofrida é uma pessoa, mais misericórdia nós temos que ter, mais paciência nós temos que ter. Isso é justiça. Isso é justiça. Então eu tenho que tentar me colocar no lugar daquela pessoa. Isso se chama compaixão. E fazer por ela o que eu gostaria que fizessem por mim, se eu estivesse no lugar dela. E o ensinamento do Senhor, que melhor ilustra isso, foi dado em parábola, a parábola do bom samaritano. Onde, como vocês sabem, um homem foi assaltado, espancado e lançado à beira do caminho. E estava ali, provavelmente entre a vida e a morte, se ninguém o socorresse. E primeiro passou um sacerdote. E ele viu aquele homem, mas passou de largo. Não se aproximou daquele homem. Depois passou um levita, alguém que também está envolvido com as coisas de Deus, em cuidar do templo. Então, se nós trouxéssemos para os nossos dias, primeiro passa um pastor, ou um padre, e passa longe da pessoa que está sofrendo. E depois passa um coroinha, ou um diácono, um obreiro, e também passa longe daquele que está sofrendo. São justamente aqueles que dizem que são homens de Deus. E depois passa um samaritano, que era o povo mais desprezado pelos judeus. E o samaritano se aproxima daquele judeu que estava à beira do caminho e cuida das suas feridas e o leva a uma hospedaria e paga antecipadamente a hospedagem daquele homem, para que ele ali fosse tratado. Queridos irmãos, quando Jesus terminou esse ensinamento, ele perguntou aos que lhe ouviam: qual desses três te pareceu o mais próximo daquele que estava à beira do caminho? E a resposta evidentemente foi: aquele que se compadeceu dele. E Jesus disse: então vai tu e faze a mesma coisa. Temos que nos compadecer do nosso semelhante. Esse é o resultado da graça de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus declara em 1 João 3,16: nisto consiste o amor, em que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Jesus deu a vida por nós na cruz, não apenas para pagar nossos pecados, mas também para fazer com que vivamos cheios do seu Espírito Santo, que tem como primeira característica o amor a Deus e ao próximo.
A graça de Deus me ensina, não apenas que Jesus morreu por causa dos meus pecados, mas por nós, pecadores. E se há um pecador que ainda não partiu desse mundo, é porque Deus está permitindo que ele continue vivo para se arrepender dos seus pecados. Então, como posso eu fazer o mal a alguém a quem Deus quer fazer o bem? Por isso a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra o ser humano, não é contra pessoas. Porque todas as pessoas, até aquelas que nos perseguem, nos caluniam, nos maltratam, só estão vivas porque o Senhor espera que alguém ore por elas e pregue o evangelho para elas, para que elas se convertam. E Ele espera que nós façamos isso, irmãos. Por isso Jesus ensinou a amar os nossos inimigos. E quando a palavra diz amar o próximo, começa por aqueles da nossa família, da nossa casa. Quantos em pé de guerra com a esposa, com filhos, com a sogra, com o sogro, seja com quem for, e diz que é cristão, mas não quer se humilhar, não quer pedir perdão, não quer perdoar. Mesmo Jesus ensinando que se 7 vezes no mesmo dia alguém pecar contra nós e dizer, me perdoe, eu me arrependo, temos que perdoar. Como é que eu não vou perdoar aqueles que convivem na minha própria casa? Se esses são os mais próximos na minha vida. É muito fácil amar o distante, irmãos. É muito fácil mandar uma figurinha escrito eu te amo para alguém através do WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram. É muito fácil fazer isso. É muito fácil gravar um vídeo dizendo eu te amo e postar no YouTube. Mas eu quero ver você amar aquele que te aborrece. E a graça de Deus é o segredo para nós conseguirmos amar a toda e qualquer pessoa que seja. Jesus morreu por essa pessoa. E eu não posso me esquecer disso. Isso é a graça de Deus. Isto é a graça de Deus. Então este é o segundo grande ensinamento que eu não poderia deixar de relembrar aqui. E para que não fique nas minhas palavras, embora eu já tenha citado aqui, por exemplo, a parábola do bom samaritano, em Tito capítulo 2 eu encontro um resumo perfeito disso, versículo 11 em diante. Aliás, tem outra pregação minha que é baseado nessa passagem aqui e que eu incentivo vocês a ouvirem. Ela foi ministrada em 2 partes e o título dela é Ensinamentos da Graça Salvadora. Ensinamentos da graça salvadora. A graça de Deus nos ensina, irmãos. E o que ela nos ensina? Vejam comigo. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se manifesta a todos os homens, ensinando-nos que... Agora vejam que essa primeira parte é a santidade, uma vida em santidade. Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, e isto é o que nos ensina a graça, que Ele deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, e agora vem a justiça, zeloso de boas obras, da prática de boas obras, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos em Cristo Jesus. E esse grande amor de Deus me leva a praticar o que Jesus nos ensinou, amando o meu semelhante como Ele nos amou. Agora lembre-se, quem ama diz a verdade, quem ama adverte do pecado a quem está pecando, a quem está no caminho da morte,
Mas não faz isso de um modo soberbo, não faz isso de um modo arrogante, faz isso como Jesus nos ensinou, com humildade e mansidão. O Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 11: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vamos aprender isso com o Senhor. Em terceiro lugar, outro importante ensinamento para que vivamos em Cristo, e que eu não posso deixar de lembrar vocês, é sobre a conversão. Foi muito importante quando eu aprendi isso. E até hoje eu me lembro do dia em que isso foi revelado para mim, e eu pude enxergar isso claramente na palavra de Deus. Até então eu acreditava que a conversão era uma decisão que eu tinha tomado certo dia da minha vida, e levantei a mão para Jesus e aceitei Jesus. Eu achava que isso era conversão. Mas quando eu estava ministrando uma série sobre a paixão de Cristo, sobre os relatos que antecederam a morte de Jesus na cruz e a própria morte de Jesus na cruz até a ressurreição, quando eu trazia aquelas mensagens ao longo de 12 meses em cada ceia do Senhor, finalmente eu cheguei na passagem do Senhor dizendo na cruz: está consumado. E eu me lembro como se fosse hoje. As lágrimas desciam, e eu tive que afastar a Bíblia porque ia molhar as páginas da Bíblia, mas acho que o esboço ficou molhado. E eu dei um título para essa mensagem: a troca. A troca. Porque eu entendi que a salvação se dá quando nós compreendemos que Jesus morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. É uma troca. Nós damos a Ele o nosso pecado, e sabe o que Ele nos dá em troca? O Espírito Santo. Não é uma troca maravilhosa? Por isso que evangelho significa boa nova. A tradução está errada, é ótima nova, excelente nova, maravilhosa notícia. A melhor de todas. E aí eu entendi algo importante. Se eu não vivo a vida que Jesus viveu em santidade e justiça, não houve a troca, não houve salvação. Portanto, a salvação, ou melhor, a conversão, não é apenas uma decisão. A conversão é uma rendição. Eu me rendo a Cristo. Eu me rendo a Cristo. Eu reconheço que eu não posso salvar a mim mesmo. Eu reconheço que não cabe a mim decidir a minha salvação. Não cabe a mim aceitar Jesus, cabe ao Senhor me aceitar, reconhecendo-me como completamente necessitado dEle, porque eu reconheço isso, que eu sou completamente necessitado de Jesus Cristo para a minha salvação, e eu me rendo a Ele. E desde então eu tenho procurado cada dia mais diminuir, me render a Cristo, e reconhecer que eu dependo completamente dEle para a minha salvação, e que qualquer obra de justiça que eu faça, qualquer ato de caridade, qualquer renúncia à minha carne, qualquer prática de santificação, como jejuns, por exemplo, e tempo de oração e de meditação na palavra, nada disso pode me salvar. Porque eu dependo completamente de Cristo para a minha salvação. Como disse o malfeitor na cruz: lembra-te de mim, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. A nossa salvação depende unicamente disto.
do Senhor se lembrar de nós. Triste será o Senhor dizer para muitos que o chamam de Senhor: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mais importante do que conhecermos a Bíblia, estudarmos em seminário, sermos PhD em divindade, é sermos conhecidos dEle, é abrirmos nosso coração para Ele, confessarmos nossos pecados e nos humilharmos e reconhecermos que por mais que façamos o bem, ainda pecamos e necessitamos da sua graça bendita e santa. A conversão é uma rendição. O viver é Cristo. Como aqui mesmo nessa epístola Paulo disse no capítulo 1, versículo 21, o viver é Cristo. Por isso em Gálatas 2:20 Paulo também disse: Cristo vive em mim, porque Ele fez a troca. Por isso em Colossenses 3:4 ele declara: Cristo, a nossa vida. A nossa vida não é algo que acrescentamos à nossa vida, porque antes de Cristo não havia vida. Cristo é a nossa vida, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Aleluia. E o texto que, no meu entender, mais nos ensina a respeito disso é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, onde assim nos diz a palavra de Deus: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Você vive para si mesmo? Ou você vive para a glória de Deus? Ou você vive para Cristo? Compreende? A conversão é uma rendição a Ele. Eu te dou a minha vida para viver a sua vida. Todo o meu ser eu rendo a Ti. Aleluia. Outro ensinamento que eu não poderia deixar de lembrar é sobre o pecado. Outra grande descoberta na palavra de Deus. Por muitas vezes eu encarei o pecado como o foco do problema. E eu passava a minha vida sempre preocupado em não pecar. Eu não posso ver isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso dizer tal coisa, esse pensamento eu não posso. Só que quanto mais eu me esforçava nisso, mais eu pecava. Porque eu estava colocando o foco no pecado, preocupado com o pecado, pensando sempre no pecado. Ainda que o meu pensamento fosse não pecar, mas eu pensava no pecado para que eu pudesse construir o pensamento de não pecar. Então eu tinha que pensar no pecado para ter esse pensamento. Mas aí o Senhor me mostrou, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, esse foi o versículo chave, que nos diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, não iremos pecar. Qual o segredo para evitarmos o pecado? Não é ficarmos pensando o tempo todo em não pecar, não pecar, não pecar. Isso é lei, irmãos, lei. Eu não devo isso, eu não devo aquilo, eu não devo aquilo outro.
Eu não devo mentir, eu não devo roubar, eu não devo adulterar, eu não devo matar. Isso é lei. Mas nós não estamos na lei, estamos na graça. E na graça não se trata de um eu não devo, se trata de eu não quero. Eu não quero mentir, eu não quero roubar, eu não quero adulterar, eu não quero matar, ou seja lá qual for o pecado. Só que para que nós venhamos viver na graça, a respeito da qual já foi mencionado aqui, temos que compreender que o pecado não é a doença. Escute isso, o pecado não é a doença, o pecado é o sintoma de que não estamos andando em espírito. Porque se andarmos no espírito, ou seja, se nos enchermos do Espírito Santo, vamos pecar menos. Eu só não vou dizer que não vamos pecar, porque esse nível de perfeição só Jesus Cristo teve, de viver completamente sem pecado. A palavra de Deus nos purifica, o Espírito Santo nos fortalece a andarmos em santidade e justiça, mas mesmo assim, enquanto estivermos nesse corpo carnal, eventualmente, nós podemos ter um mau pensamento, por exemplo, sentir um rancor durante um tempo por alguém, isso é pecado. Desejarmos o mal a alguém que nos fez o mal, é uma reação natural da carne, irmãos. Mas é para isso que temos que orar e clamar ao Senhor que nos ajude a perdoar, a pedir perdão, a andarmos em santidade e justiça para a glória de Deus. Porém, enquanto eu ficar com a ideia, eu não posso isso, eu não posso aquilo, não é o que eu não posso. Quanto mais eu me encho do Espírito Santo, mais eu me pareço com Cristo. E é claro que Jesus Cristo nunca quis pecar. Então, quanto mais eu me encho da sua presença, menos o pecado me atrai. Estão entendendo, amados? Eu já contei quando eu descobri isso, eu sempre usava essa ilustração, de alguém passando os canais da TV, aquelas TVs por assinatura, que tem mais de 100 canais, aí fica ali passando os canais, e em determinado canal se depara com um filme, onde tem ali uma cena erótica, e hoje, como vocês sabem, a maioria dos filmes tem cenas assim, uma cena erótica. O que acontece quando você está passando os canais e se depara com isso? Você olha para um lado, para o outro e fica ali naquele canal assistindo? Se certificando que a sua esposa não está olhando, ou que o seu marido não está olhando, porque hoje as mulheres estão muito safadinhas, né? Olha para um lado e para o outro, não está aqui, vou ver. E fica ali, ou você passa direto, ou você nem sequer liga a TV mais, ou você sequer tem uma televisão. Pois eu vou dizer para você, quanto mais cheio do Espírito Santo, menos você se sentirá atraído por uma televisão, por filmes, por séries. Se alguém está um pouco no espírito, ao ver aquela cena, ele vai passar para outro canal. Mas se estivesse um pouco mais cheio do Espírito Santo, nem iria ligar a TV. E se encher mais ainda do Espírito Santo, vai jogar fora a sua televisão. Porque vai entender que aquilo é um instrumento para fazer as pessoas tropeçarem e caírem no pecado. Então, se você realmente se enche do Espírito Santo, você vai jogar fora a sua TV, não é porque você deve fazer isso, mas porque você quer fazer isso. E você quer fazer isso porque o seu prazer é agradar a Deus.
O seu prazer é andar no Espírito. E você teme desagradar o Senhor porque você não quer ser vazio do Espírito Santo, porque você já conheceu o prazer de ter a presença de Deus em sua vida, e você não quer entristecer o Senhor. E quantas vezes nós entristecemos o Senhor, irmãos? Agora também não adianta jogar fora a TV e assinar o Netflix no celular, ou no computador, notebook, tablet, o que adiantou? Ou pelo YouTube ficar procurando onde tem filmes para assistir. São histórias escritas por pessoas sem o Espírito Santo. Por isso eu as chamei de parábolas de Satanás. Não me lembro de alguma pregação minha falando diretamente sobre isso, mas é claro que há. E se eu lembrar, eu vou colocar também na descrição do vídeo, no comentário em destaque. E é isso que nós não podemos esquecer, que o pecado não é a doença, mas o sintoma de que precisamos viver mais cheios do Espírito Santo. Então, se porventura acontecer com você, que ainda tem uma TV, ou no computador, eu não tenho TV, mas tenho computador, de aparecer uma imagem erótica, e ao invés de você imediatamente se livrar daquilo, você ficar olhando para aquilo, é o sintoma de que você tem orado pouco, de que você tem meditado pouco na palavra, e de que você tem que fazer o que está em Efésios 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No Senhor pela sua palavra e na força do seu poder pela oração. Aleluia! É assim que nós andamos em santidade para a glória de Deus. Então não se esqueça, o pecado é o sintoma. Se você não está conseguindo se livrar de um pecado, é porque você tem que se render a Cristo, confessar o seu pecado, orar mais, se fortalecer na palavra, e assim você será cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus. Quinto ensinamento que eu não poderia deixar de lembrar aqui, sobre a questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quantas pessoas discutindo isso, especialmente pela internet. Quanto debate a respeito disso. Algo que só compete a Deus saber quem é salvo, quem não é salvo. Agora, a salvação traz evidências. Só que algumas pessoas elas querem saber o seguinte: se elas estão salvas para sempre. E eu me pergunto, por que elas querem ter essa resposta? Será que é para que possam pecar um pouquinho? Eu espero que não. E o que eu descobri a respeito disso, irmãos, se resume em uma pergunta: o que é o para sempre? O que é o para sempre? E nessa pergunta já a resposta: o que é o para sempre, senão um eterno agora? Agora. Só existe o agora. Eu pergunto a você, há um ano atrás, você teria como viver o hoje? Você teria como saber o hoje há um ano atrás? Há um mês atrás, você teria como viver o hoje? Você, por exemplo, saberia como seria emocionante os cultos em ação de graças aqui, por exemplo, pelo aniversário de 20 anos desse ministério, que aconteceram ontem e hoje pela manhã? Superou as minhas expectativas. Eu não imaginava que seria tão maravilhoso. A gente não sabe, irmãos. Portanto, eu não sabia anteontem como seria ontem. E ontem eu também não saberia como seria hoje. Ontem eu ainda pensava que eu iria pregar sobre João Batista. E hoje à tarde o Espírito Santo me mandou pregar isso.
Glória a Deus. O que é o para sempre, senão um eterno agora? Em Hebreus capítulo 3, versículo 7, isso é claramente ensinado, e foi nesse texto que o Senhor me fez enxergar essa verdade. A verdade de que eu só devo estar preocupado com o meu agora. E a minha única preocupação é a seguinte: eu estou em Cristo, eu vivo em Cristo, eu estou amando Jesus hoje mais do que eu amei ontem. Quando Jesus começou a perguntar a Pedro, tu me amas? Houve uma diferença entre a primeira pergunta e as duas perguntas seguintes. A primeira pergunta foi: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Isso me levou a uma reflexão em relação a Jesus. Será que eu penso que há alguém nesse mundo que ame Jesus mais do que eu? Pense nisso, pense nisso, pergunte a si mesmo: será que eu imagino que haja alguém neste mundo que ame a Jesus mais do que eu amo? E se você pensar em qualquer pessoa, é importante que você resolva isso no seu coração. Você está em risco de negar Jesus, como Pedro 3 vezes negou Jesus. Está em risco. E por isso Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, para que Pedro se lembrasse que por 3 vezes ele negou Jesus, e por isso que na terceira pergunta Pedro se entristeceu, porque entendeu porque Jesus havia perguntado 3 vezes. Não é que ele não tinha escutado direito a resposta, mas é porque mais uma vez Pedro estava dizendo que amava o Senhor. Então Jesus requereu dele: tu me amas? Então pastoreie as minhas ovelhas, demonstre que você me ama. E aquilo que Pedro não pôde fazer sem o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, Pedro não somente pastoreou as ovelhas do Senhor, mas deu a sua vida pelo Senhor. Pedro, na última ceia, foi presunçoso, falando sobre o seu amanhã, dizendo não somente a Jesus, mas para os demais apóstolos. Vejam como Pedro era arrogante. Não estou falando mal, mas estou falando que a palavra me mostra, diante dos seus amigos, ele diz: ainda que todos esses aqui te abandonem, eu nunca te deixarei. Pedro estava dizendo que ele amava Jesus mais do que qualquer outro. E por isso Jesus começou perguntando a Pedro, depois da ressurreição: tu me amas mais que esses outros? Mesmo? Tem certeza, Pedro? Eu te amo, Senhor. Depois ele pergunta de novo: tu me amas? E quando pergunta pela terceira vez, Pedro cai em si: o Senhor sabe que eu neguei ele. Quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, a palavra diz que Jesus olhou para ele. Evidentemente a distância era grande, talvez Pedro tivesse pensado: Jesus não me ouviu negá-lo. Jesus sabe de tudo, irmãos. Ele conhece todas as coisas. Eu não sei do meu amanhã, mas Ele sabe. Mas eu tenho que cuidar do meu agora. Eu tenho que vigiar agora, porque eu não posso vigiar por amanhã. Eu tenho que vigiar agora. O Senhor Jesus não disse: o salvo irá perseverar até o fim. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu não posso viver o amanhã, como eu também não posso viver o ontem. Quantos erros eu cometi ao longo de 20 anos pastoreando nessa igreja, mas eu não tenho como voltar atrás e consertar esses erros, mas eu tenho como aprender com eles e não errar mais. Mas para que eu não erre mais, eu tenho que ser vigilante no meu agora.
Portanto, vamos parar com essa discussão, uma vez salvo, salvo para sempre. A presunção nisso, a mesma presunção de Pedro que disse, ainda que todos te neguem, eu não te negarei, porque eu estou salvo. Em outras palavras, era isso que Pedro quis dizer. Afinal de contas, fui eu que tive a revelação do alto, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas foi ele também que ouviu de Jesus, para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Se não vigiarmos, mesmo sendo cristãos, podemos ser uma pedra de tropeço na vida de outras pessoas. E por isso é que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, em Hebreus 3, eu vou ler, preste muita atenção como o hoje, o agora é enfatizado aqui. E o texto fala de salvação. Hebreus 3, de 7 ao versículo 15, eu vou apenas ler, sem interrupção. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Hoje, agora, Deus está falando com você. Não endureça o seu coração, não insista no pecado, não seja um tolo, orgulhoso e soberbo. Reconheça que você precisa se arrepender e se humilhar e pedir o Espírito Santo para viver em Cristo, para a glória de Deus. Não fique com a ideia de que, um dia eu aceitei Jesus e estou salvo para sempre. Cuidado com isso. Jesus não disse, o salvo irá perseverar até o fim. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. E esta perseverança é obra do Espírito Santo, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós nos enchemos dele por meio da meditação da palavra e da oração. Então vejam como todos esses ensinamentos, todos não, se entrelaçam, e são os ensinamentos para que nós vivamos em Cristo, e vivamos em alegria, em paz, aconteça o que acontecer, nos regozijando no Senhor, para a glória de Deus. Em sexto lugar, sexto ensinamento, sobre o Evangelho, irmãos, sobre o Evangelho. Eu me lembro que quando eu tinha, e tenho ainda um blog, em certa ocasião, que provavelmente foi na época que o pastor Geraldo conheceu o meu blog, que ele contou, e eu tinha na lateral direita do meu blog, escrito assim, o Evangelho, e um texto grande embaixo, para explicar o que é o Evangelho. E como eu demorei para elaborar aquele texto, como eu pesquisei, o que
Cada pastor renomado dizia sobre o que era o Evangelho. Pesquisei, e cheguei a um texto grande. Só que depois, irmãos, de tanto meditar nos 4 evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas, no Apocalipse, e também em todas as ocasiões em que Cristo é revelado no Antigo Testamento, e em todos os livros ele é revelado, eu cheguei à conclusão de que o Evangelho não é uma mensagem, um texto. O Evangelho, a boa nova, é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o Evangelho, Ele é a boa nova é Jesus. Eu costumo perguntar algo que eu li certa vez em um livro: você seria feliz no céu se Jesus não estivesse lá? O que faz do céu ser um paraíso? É a ideia de que lá você terá 2 coqueiros diante de uma praia e uma rede e água de coco, para você ficar ali balançando e bebendo água de coco, ouvindo o barulho de uma praia onde não há risco de tsunami. Essa é a ideia que você tem do céu. Aquelas imagens que os testemunhas de Jeová colocam nas revistinhas que eles mostram para a gente na porta da nossa casa: olha aqui, você quer viver no paraíso? Não, eu quero é Jesus, eu quero Jesus. Não são essas imagens de uma cachoeira com um carneirinho do lado do leão que me atraem, irmãos, a Deus. É saber que Ele me amou, que Ele me amou, que Ele me amou e me amou com um amor perfeito, com um amor completo, sacrificial, e que ama as pessoas que eu mais amo com o mesmo amor, e que se Ele não existisse, as pessoas que eu mais amo também não existiriam, e se Ele não tivesse dado a sua vida por nós, as pessoas que eu mais amo não teriam esperança de salvação. Como posso eu não amar aquele que nos amou tanto assim, amados? A humanidade virou as costas para Deus, mas mesmo assim, Deus nos deu a oportunidade da salvação, nos dando Jesus Cristo, nos dando. Jesus é um presente, Ele é a boa nova. Em João 3,16, como você sabe, está escrito: porque Deus amou o mundo, que deu, e agora vem o Evangelho, o seu Filho unigênito. O Evangelho está no recheio do versículo, é aquilo que é o mais importante, o mais gostoso, é Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Deus toda a glória, aleluia! Louvado seja o Senhor, glórias a ti, Senhor, graças a Deus. E é por isso, irmãos, que no curso Discípulos de Cristo, na primeira aula, eu já compartilhei isso com nosso irmão Cleiton e os demais irmãos discipuladores, através de um PDF que já foi compartilhado com eles e estará na descrição do curso, que hoje às 21 horas deve ir para o canal A Deus Toda a Glória. Atos capítulo 8, versículo 35. E eu vou ler aqui para vocês a versão mais precisa
a tradução mais precisa deste versículo, Atos 8, 35. Eu não estou desmerecendo, irmãos, por favor, as versões em português. Não estou dizendo que você deva desconfiar da sua Bíblia, não é nada disso. Mas algumas palavras e algumas frases são melhores traduzidas de outra forma. E às vezes você encontra de uma forma melhor em uma versão e de outra forma em outra versão. E há um tradutor que eu creio que não é convertido a Cristo pelos comentários que ele fez, mas é um erudito no grego, português, Frederico Lourenço, que ele foi muito feliz do modo como ele traduziu Atos 8,35. Na ACF está escrito o seguinte: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Amados, onde está escrito a palavra evangelho aqui? Em lugar nenhum. Onde está escrito a palavra boa nova aqui? Em lugar nenhum. Mas você sabia que no original em grego está escrito evangelho? Qual é a tradução mais precisa, mais correta? É a seguinte: abrindo Filipe a sua boca e começando dessa passagem da escritura, anunciou-lhe a boa nova, Jesus. Aleluia! Jesus é a boa nova, glória a Deus. Jesus é o evangelho, Jesus é a nossa alegria, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, obrigado Senhor, por tão grande bênção, glória a Jesus, glória a Jesus, Ele é a boa nova. Quando você fala de Jesus, você está pregando o evangelho. Fale de Jesus, apresente Jesus, conte o que Jesus tem feito na sua vida. Eu não estou me referindo a coisas materiais, estou me referindo à sua conversão, quem você era e quem você é. Mas cuidado, não exalte a si mesmo, exalte a Cristo, é obra dele em nossas vidas. Jesus é a boa nova, e por isso nós precisamos ter em mente que o que faz o paraíso ser um lugar maravilhoso é a presença de Cristo. Por isso, aquilo que deve ter mais alegrado aquele malfeitor na cruz, não foi Jesus apenas ter dito: estarás no paraíso. Não foi apenas isso que Jesus disse: hoje estarás no paraíso. Não, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Isso é o evangelho, estarmos com Cristo. Agora, o melhor é que já podemos estar com Ele hoje, agora. Temos que viver em Cristo, e se seguirmos esses ensinamentos, nele viveremos para a glória de Deus. E finalmente, como não poderia deixar de ser, o sétimo ensinamento é sobre aquilo que nós tanto dizemos juntos: a Deus toda glória. O sétimo ensinamento para que vivamos em Cristo é sobre a glória de Deus. O que nós pensamos quando dizemos a Deus toda glória? Sabe que alguns calvinistas, talvez até muitos, pensem que nós sejamos calvinistas porque eles dizem também a Deus toda glória por causa do quinto ponto da reforma, e nenhum desses 5 pontos são pontos calvinistas. Eles não têm nada a ver com os 5 pontos do calvinismo, mas o quinto ponto é: só lhe deu glória, ou seja, somente a Deus a glória, só lhe deu glória, somente a Deus a glória, ou só lhe deu glória, né? Eu não falo latim. Somente a Deus a glória. E porque nós repetimos sempre isso, alguns pensam que nós somos calvinistas. E certa vez fui convidado por um querido pastor, que eu tenho muito respeito e admiração, para pregar em sua igreja. E o modo como ele me convidou foi interessante.
Era aniversário da igreja batista, né, amor? Uma igreja batista, aniversário da igreja, e um pastor, creio que do ministério dele lá dos Estados Unidos, recomendou que ele chamasse um pregador brasileiro chamado Alan, mas não era Alan Capriles, era Alan outra coisa. E quando ele escreveu lá no YouTube Alan Capriles, apareceu uma pregação minha, ele ouviu, viu no final a Deus toda a glória, falou: é esse aí, é dos nossos, é calvinista, ele acha que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Que Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem não vai, e me convidou, e eu aceitei, né? Só que quando eu cheguei na igreja para pregar, ele me chamou no canto e disse assim: pastor, olha só, quando eu lhe convidei, eu me equivoquei, era para convidar outra pessoa, e na semana passada eu fui ouvir uma pregação sua, e eu descobri que o senhor não é calvinista, só que nós somos, e agora, pastor, não prega nada contra o calvinismo não. Falei: meu irmão, eu não prego nem calvinismo, nem arminianismo, eu prego Jesus Cristo, eu prego o Evangelho, fique tranquilo. Então, irmãos, a glória de Deus, ela não deve ser confundida com o controle absoluto de Deus em relação a quem vai ser salvo e quem não vai, decidindo quem vai ser salvo e quem não vai, antes da pessoa nascer. Deus espera ser servido por aqueles que o amam, Nós não somos robôs pré-programados ou para sermos salvos ou não, irmãos. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A glória é de Cristo. Ninguém pode nascer no peito e dizer: eu já nasci eleito, eu já nasci escolhido, porque o eleito, o escolhido é Jesus, e quem está em Cristo, nele está eleito. Ele é o caminho, e como todo caminho leva a um destino, quem está neste caminho, enquanto neste caminho, está predestinado à vida eterna, a salvação. Quando nós dizemos a glória de Deus, irmãos, isso significa, ou deve significar, entre muitas outras coisas, como por exemplo, que por Ele, dele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele, amém. Aliás, foi o texto que o pastor Sandro ontem leu aqui. Mas não somente isso, irmãos. A Deus toda a glória significa que eu confio nele. Que aconteça o que acontecer na minha vida, eu sei em quem tenho crido. E que todas as coisas colaboram conjuntamente para o bem daqueles que o amam. Se você ama o Senhor, confie nele. Por isso Paulo nos ensinou: em tudo dai graças, em tudo. Irmãos, eu sei que parece frieza, mas quando alguém morre no Senhor, eu não consigo chorar. Eu não chorei nem pela morte da irmã Rosana, que estava congregando conosco desde o início desse ministério, congregou conosco aí por uns 17 anos pelo menos. Eu não chorei nem pela morte da irmã Rosana e nem pela morte da irmã Joelma, porque eu sei que as duas partiram no Senhor, irmãos. A Joelma, por exemplo, poucos meses antes de partir, quando minha esposa foi visitá-la, se não me engano com a irmã Simone, não foi isso? Elas ouviram a Joelma contar que Jesus tinha aparecido para ela, mais uma vez, porque a primeira vez que Jesus apareceu para Joelma,
foi porque a Joelma estava reclamando demais. Não por acaso, né, irmãos? Como essa irmã sofreu por conta das hemodiálises que ela fazia 3 vezes por semana, da fraqueza que ela tinha, por causa da cegueira que ela veio a ter, por um pico de pressão alta, se não me engano, ou diabetes, enfim, ela tinha uma série de problemas de saúde. E orava para que fosse curada, e orava, e nós orávamos também, e eu confesso para vocês, irmãos, que eu chegava a ficar até triste por ela não ser curada. E por várias vezes eu disse para o Senhor: Senhor, cura a Joelma, Senhor, porque vai ser um grande avivamento nesse bairro, nessa comunidade. Todos aqui conhecem essa irmã. Se ela for curada, isso vai engrandecer o teu nome, Senhor. E ela não foi curada. E numa noite em que mais uma vez ela tinha chorado, orando, por ela não ser curada, o Senhor apareceu para ela e disse: filha, eu não curo você, porque eu conheço o seu coração. Eu sei que se eu curar você, você vai se desviar, se afastar de mim e se perder. Eu contei esse testemunho dentro do meu carro, gravei num vídeo. Aliás, o pastor Geraldo compartilhou esse vídeo, não foi recentemente. Contei na semana que ela contou. E agora, mais recentemente, isso foi há uns 2 anos atrás, só que mais recentemente, poucos meses atrás, poucos meses antes da nossa irmã partir, minha esposa com a irmã Simone, quando foi visitá-la, ouviu ela dizer que Jesus tinha aparecido para ela mais uma vez. E como vocês sabem, a nossa irmã criava 2 filhas, uma pré-adolescente, outra já jovem, e ela se preocupava muito com o que iria acontecer com ela quando ela partisse. E Jesus apareceu para ela e disse: filha, eu vou levar você, mas antes eu vou preparar você, e não se preocupe, porque eu vou cuidar das suas filhas. Apenas confie em mim. E ela contou isso sorrindo, não foi, meu amor? Contou que Jesus tinha dito que iria levá-la, e que não era para ela se preocupar, mas para ela confiar nele. Por isso dizemos a Deus toda a glória. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus com um propósito. Com um propósito. Se ela fosse curada, muitos poderiam vir aqui ouvir a pregação do Evangelho? Sim, mas talvez viessem pela motivação errada. E a nossa irmã iria se perder, porque Jesus já tinha mostrado isso para ela. Então há situações que a gente passa na vida, porque se não passarmos por aquilo, não iremos crescer espiritualmente. E pode ser até que venhamos nos desviar do Senhor. Então em tudo dai graças, tanto na saúde quanto na doença, dai graças, tanto na prosperidade quanto na necessidade, dai graças, tanto nos momentos de paz quanto de perseguição, dai graças, sempre dai graças, porque o Senhor está cuidando da sua vida, está cuidando da minha vida, e Ele sabe exatamente como cuidar de cada um de nós. E quando eu aprendi isto, irmãos, eu aprendi também, mas ultimamente quase que eu esqueci disso, aprendi a não reclamar mais dos políticos, por exemplo, porque a palavra diz claramente que há o poder que é de Deus, que é Deus. Deus está acima de toda autoridade humana.
E não há ninguém que tenha autoridade sobre ninguém sem a permissão de Deus, e eu diria até que não seja da vontade de Deus. Ninguém tem autoridade sobre ninguém nesse mundo sem a vontade de Deus, sem no mínimo a permissão de Deus. Então, como posso eu ficar reclamando dos políticos corruptos se Deus permitiu que eles estivessem lá? Então a questão é, por que Deus permitiu eles estarem lá? E eu quero encerrar com 2 textos que são esclarecedores, e eu diria até escatológicos também, que tratam desse momento do fim. Lamentações capítulo 3, versículo 37 até o 44. Veja comigo, por favor. Lamentações capítulo 3, versículos de 37 a 44. Se você puder, por favor, marque na sua Bíblia esses versículos e medite profundamente neles, e veja do que nós temos que reclamar, lamentar. Escute, versículo 37, Lamentações 3, 37. Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não o mande? Ou seja, tudo é permissão de Deus. Ou seja, autoridade, eu estou dizendo. É claro que não, Deus não quer estupro, Deus não quer assassinato, Deus não quer o pecado. Mas em questões de autoridade, ninguém tem autoridade sobre ninguém sem a vontade de Deus. Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não o mande? Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Vamos dar uma pausa aqui. Dos políticos? Do que nós nos queixamos? Do preço do combustível? Dos alimentos? Do desemprego? Vamos prosseguir. Repetindo novamente aqui, o 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los, e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste. Cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Aqui está a raiz do problema. Porque a Deus toda a glória. A glória não é de nenhum político. A glória não é de Bolsonaro. A glória não é de Lula. A glória não é de nenhum político. A glória é toda de Deus. Quando os políticos erram, a glória é de Deus. Quando os políticos acertam, a glória é de Deus. Quando os políticos são uma bênção para o povo, a glória é de Deus. Mas quando os políticos oprimem, também a glória é de Deus, porque assim como o Senhor, através de situações na nossa vida, nos chama à sua presença, através de maus políticos, chama uma nação a se arrepender dos seus pecados e se converter a Ele. Então vamos entender, irmãos, que de nada adianta nós ficarmos reclamando e reclamando e reclamando, e ficar indignados com decisões absurdas do STF, porque acima do STF está Deus. A solução não é Bolsonaro, muito menos Lula, a solução é Jesus Cristo. A solução é o Evangelho. A solução é nos arrependermos de nossos pecados e nos convertermos a Ele e clamarmos, e quanto mais pessoas se converterem, mais nós teremos políticos justos,
que amem essa nação e não o próprio bolso. E finalmente, o outro texto que eu quero compartilhar com vocês é o Salmo 2. Porque muitos hoje falam de nova ordem mundial, e eu mesmo tanto falei sobre isso e ainda falo um pouco. Até que finalmente o Senhor me fez lembrar daquilo que nós tanto repetimos: a Deus toda a glória. E me lembrou do que está no Salmo 2, que é o que está acontecendo neste momento. Há um empenho de uma nova ordem mundial, promovida pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, que está promovendo o fim da moral judaico-cristã, com a finalidade de uma nova sociedade com uma grande redução populacional. Não tenho tempo para falar sobre isso, mas uma coisa você tem que entender: mesmo que aconteça uma terceira guerra mundial e esta nação seja dominada e controlada pelo comunismo e nós sejamos perseguidos, jamais nos esqueçamos que acima dos maçons, dos Illuminatis, de 13 famílias que dominam o mundo, acima de todos esses, inclusive do anticristo que virá, está Deus. E à destra do Pai, Jesus Cristo, muito acima de todo principado e potestade, e a Ele, a Jesus Cristo, foi dada toda a autoridade e poder no céu e na terra. Aleluia! Então cuidado, para que com o compartilhamento de certos vídeos apavorantes a respeito dos planos da nova ordem mundial, você não esteja fazendo propaganda do diabo. Acima do diabo, muito acima, está Deus. Não há um cabo de guerra entre Deus e o diabo, entre Jesus Cristo e Satanás. Não há um cabo de guerra. O diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele é uma criatura caída, condenada, que sabe que pouco tempo lhe resta. E em Cristo estamos acima de Satanás e seus demônios. Não temos que temê-los, porque somos o corpo de Cristo, e por isso Ele está debaixo dos nossos pés. E por isso Paulo, escrevendo em uma de suas epístolas, disse: em breve Ele será esmagado debaixo dos vossos pés. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Salmos 2. Vamos ler esse salmo e com isso encerramos, irmãos. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Vejam aqui a Organização das Nações Unidas, as Nações Unidas contra Deus e contra seu Filho Jesus Cristo. E o que essas Nações Unidas dizem? Qual a decisão que tomaram? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas, ou seja, os mandamentos do Senhor. Versículo 4, preste atenção: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Irmãos, imaginem isso. O que Deus está fazendo nesse momento em relação à nova ordem mundial? Está rindo dos planos da nova ordem mundial, zombando dos poderosos dessa terra que viraram as costas para Deus e para Jesus Cristo, e que querem implantar uma sociedade amoral, para não dizer imoral, onde Deus é esquecido e até zombado. Deus está rindo disso tudo, porque o plano de Deus não pode ser frustrado, irmãos. Versículo 5: então
lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto: o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios ou as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Aleluia! Quantos confiam no Senhor? Deem um glória a Deus. Quantos confiam no Senhor? Digam a Deus toda glória. Aleluia! Ele vem, o Senhor vem e porá fim a todo esse mal. Aleluia! E nos fará herdar novos céus e nova terra, onde habitará a justiça para sempre. Aleluia! Quero convidar você a orar junto comigo. Não se esqueçam de nenhum desses 7 ensinamentos, para que possamos sempre viver em Cristo e nos regozijarmos no Senhor. Oremos, irmãos. Amado Deus, querido Pai, sou grato a Ti, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor, com os meus irmãos. Ó Senhor, no início desta mensagem oramos, antes dela começar, antes de ser lido o texto, que fosse ouvida a Tua voz e não a minha. E assim espero que tenha sido, Pai, para a Tua glória, Senhor. Pai Santo, que para a Tua glória venhamos ser praticantes de tudo que nós aprendemos aqui, Senhor. De cada um desses 7 ensinamentos que aprendemos aqui, a respeito da fé, a respeito da graça, a respeito da conversão, a respeito do pecado, a respeito de sermos salvos para sempre, a respeito do Evangelho, a respeito da Tua glória, Senhor. Que jamais nos esqueçamos que o Senhor não se esquece de nós, que o Senhor tem cuidado de nós, que, como diz a Tua palavra, ainda que nosso pai e nossa mãe venham nos desamparar, o Senhor jamais nos abandonará. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, foi a promessa do Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, Senhor, aconteça o que acontecer, que jamais percamos a fé, que não é apenas uma crença, mas que é também a confiança de que o Senhor está no controle. É também a certeza de que o Senhor pode mudar as circunstâncias com uma só palavra, e nós nos rendemos a Ti e confiamos em Ti, Senhor, confiamos em Ti. Aconteça o que acontecer, que não venhamos deixar de viver em Cristo. Aconteça o que acontecer, dias difíceis se avizinham, mas sabemos em quem temos crido, e que não sejamos egoístas, mas que possamos compartilhar o que temos com aquele que precisa. Ajuda-nos, ó Pai,
a não perecermos no caminho. Ajuda-nos a nos mantermos de pé na Tua presença. Tu és poderoso para isto, Senhor. Confiamos a Ti a nossa salvação. Dependemos completamente de Ti para nos mantermos firmes na Tua presença. Ajuda-nos a sermos cheios do Espírito Santo, para que jamais venhamos negar a Cristo. Ajuda-nos a nos enchermos cada dia mais, para que cada dia venhamos pecar menos, e que tudo isto seja para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos a compartilhar o Evangelho, que não precisa ser aprendido num seminário, basta que conheçamos Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor, através do qual conhecemos a Ti, que é um com Ele, Senhor. Ó Senhor, nós Te amamos, mas não queremos apenas Te amar de boca, mas em verdade, em obras, para a Tua glória, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Ajuda-nos a viver em Cristo, nos alegrando nele, para a Tua glória. Amém. Amém.